Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, o irmão de Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho no monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho para uma homilia de 14 segundos. Estou de volta, depois de 3 semanas distantes, viajando, passeando, rezando, caminhando, pegando ônibus, pegando trem e etc. Né? É muito bom viajar no período de férias, mas é muito bom e melhor ainda voltar para casa. Né? Então, estamos aí revigorados, com a graça de Deus, para continuar o restinho do ano. Né? E a liturgia nos coloca uma realidade profunda e, ao mesmo tempo, questionadora para a nossa vida. Olhemos um pequeno comentário da primeira leitura, profeta Eliseu, o homem de Deus. Eliseu é sucessor, continuador do profeta Elias. Eliseu está arando a terra e o manto de Elias cai sobre ele e o Senhor o chama para exercer a sua atividade profética, mais ou menos 900 anos antes de Cristo. E o sinal de Deus realizado na vida do profeta Eliseu é que com 20 pães foi possível alimentar 100 pessoas. Notem o detalhe apresentado pelo próprio
pelo próprio texto. Se nós fôssemos olhar com um olhar somente humano, é possível que 100 pessoas sejam alimentadas suficientemente com 20 pães? Humanamente falando, não é possível. Né? Não sei a não ser que seja, né, 20 pães, né, do tamanho de 1,5 metro cada um deles. Né? E aí também não teria, nem hoje não tem fornalha mais, né, para assar pão, aquelas fornalhas grandes que assava pão. Então, notem, somente por esse motivo, não se pode dizer que foi uma partilha. Não foi uma partilha. Por que não foi uma partilha? Porque a partilha seria um ato tão somente humano. Um ato tão somente humano. Foi um milagre. Portanto, uma assinatura de Deus. Um milagre. E o milagre, somente Deus é que pode fazer. E não foi o profeta Eliseu que realizou o milagre. Não foi. É Deus, por meio do profeta Eliseu, realizou o milagre. E aí nós temos quase que uma reprodução, né, quase que ipsis litis, no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós estamos ouvindo de domingo o Evangelho de Marcos. Por que será que você coloca o Evangelho de João nesse determinado momento do ano litúrgico, no tempo comum que nós estamos vivendo? Vão aparecer esse texto, o capítulo 6 inteiro. Então, serão, pelo que acho, 3 ou 4 domingos, nós estaremos ouvindo o Evangelho de João. Por um simples motivo. O Evangelho de Marcos é um evangelho curto. Quantos capítulos tem o Evangelho de Marcos? Tem 16 capítulos. Esses 16 capítulos serão lidos até o final do tempo comum. Então, de modo que não seria suficiente, precisava do Evangelho, né, de uns pedaços do Evangelho de João para completar o ano. E o texto é justamente o capítulo 6, que começa com a multiplicação dos pães. Só que um detalhe, o profeta Eliseu, por meio do profeta Eliseu, Deus realizou o milagre de alimentar 100 pessoas. O milagre de Deus manifestado por meio do profeta Eliseu é uma profecia que aponta para Jesus. É um sinal que aponta para Jesus. E aí vem o grande desenrolar, né, desse mistério. Jesus, como nós vamos ouvir mais adiante no Evangelho, nos próximos domingos, é o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo descido do céu. Nós vamos ouvir isso nos Evangelhos mais para frente. Só que observem um detalhe que não sei se para você é tão claro. Está presente no texto que nós ouvimos hoje, nesse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, a missa inteirinha em 4 elementos que aparecem no Evangelho. Vamos analisar, vamos ver quais são esses elementos que faz a gente perceber neste texto do capítulo 6 a missa. E, portanto, vou repetir, não se trata também de uma partilha. Não é uma partilha como alguns tentam dizer, que quando se partilha, todo mundo é beneficiado e ninguém passa necessidade. Isso acontece nos Atos dos Apóstolos. Mas aqui não é partilha, aqui é um milagre da multiplicação dos pães que aponta para Jesus. Mas vamos ver os 4 elementos que nos fazem entender a missa, que estão presentes nesse texto. O primeiro elemento, o gesto do menino, de ofertar
os 5 pães e os 2 peixes. Onde a gente percebe este elemento na missa? No ofertório. A oferta dos pães que o menino fez é o ofertório da missa. Quando oferecemos o pão e o vinho, fruto do nosso trabalho, para se transformar, para se transubstanciar, para usar uma palavra, né, mais profunda. Né? Transubstanciar. Isto é, vai transformar a substância. Permanece pão, permanece vinho. Né? É melhor dizendo, não permanece pão, não permanece vinho. Tem cara de pão, tem cara de vinho. Mas é a presença de Jesus. Então o menino ofereceu os pães e o peixe. É para dizer o ofertório da missa. Segundo elemento, Jesus tomou o pão, os pães e os peixes e os abençoou. E deu graças a Deus por aqueles pães. A oração de ação de graças que Jesus fez sobre os pães e sobre o vinho é a nossa oração eucarística. Na oração eucarística da missa, toda missa que nós participamos, acontece este gesto de dar graças. De dar graças. É por isso que um outro nome da missa é ação de graça. Então, a gente dizer, eu quero rezar uma missa em ação de graças, por alguma coisa, por alguma graça recebida. Dizer dessa maneira, perdoe-me a expressão, é como dizer goteira no telhado. É como dizer subir para cima, descer para baixo. Por quê? Porque a missa todinha é ação de graças. E é manifestado, portanto, o gesto de Jesus de dar graças a Deus pelo pão recebido é o gesto que a gente faz no início da oração eucarística. Que a gente reza assim: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do nosso trabalho, e que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. E a Assembleia responde: bendito seja Deus para sempre. Então está iniciando a oração eucarística com a oferta recebida, como os pães e os peixes que o menino apresentou, e louvando a Deus por esses dons. Depois vem o terceiro gesto de Jesus. Depois de dar graça, Jesus partiu o pão. Qual é o gesto que reproduz isso na missa? Qual é o momento da missa que nós partimos o pão? Hein? Qual é o momento da missa em que nós partimos o pão? Vocês são católicos? Vocês vão na missa? Qual é o momento que a gente parte o pão na missa? No cordeiro. Vocês estão com medo de falar por quê? É no cordeiro. E observe, quando o coral, a equipe de música está cantando o cordeiro, o que o padre está fazendo? O padre está quebrando o pão. É o cordeiro que está sendo, partilhado, que está sendo quebrado. Foi doou-se no altar da cruz e vai ser sinal de alimento, sinal de comunhão. Então, quando se canta o cordeiro, é o gesto que Jesus fez ao receber o pão. Ele deu graças, depois partiu o pão, e aí ele mandou que distribuísse. Em que momento da missa a gente distribui o pão? De novo? Ô padre, você está pegando pesado já. Em que momento da missa a gente partilha o pão? A gente distribui o pão? Na Eucaristia, na comunhão. Notou que o evangelho que nós ouvimos está todo ele presente na missa. O ofertório, qual é o momento do ofertório da missa? No evangelho? Quando o menino apresentou os pães. Ação de graça. Qual é a ação de graça que nós fazemos na missa? Quando
rezamos a oração eucarística. Qual o momento que se parte o pão? Quando cantamos o Cordeiro. Qual o momento em que o pão é partilhado? Quando acontece a comunhão. Agora note, versículo 4 tem uma informação que diz que este pão partilhado não é pão, mas é o próprio Senhor ofertado como dom de si mesmo para todos os cristãos. Versículo 4 diz assim, olha o detalhe importante para a gente compreender tudo isso que eu estou falando. Vejam, diz o texto, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Onde foi que Jesus ofertou o seu corpo como um alimento para todos nós? Festa da Páscoa. Eu vou falar e responder, porque eu falo, vocês não respondem, mas eu falo e respondo. Na festa da Páscoa. Como uma oferta de si mesmo. Como oferta de si mesmo. Então é o alimento, ele, Jesus, nosso Senhor, é o alimento que nós recebemos e ao mesmo tempo é ele quem serve. Ele é o alimento servido para a salvação do mundo, nós vamos ouvir no Evangelho. E ao mesmo tempo é ele quem serve. Ele se coloca numa postura de servo e dá-se a si mesmo, oferta-se a si mesmo para a nossa salvação. De modo que a gente, tomando consciência disso, a gente entende que o que nós estamos fazendo aqui, ao participarmos desta Santa Missa, é tão somente viver esta experiência. Não como uma recordação de uma lembrança de um fato acontecido no passado, mas uma presentificação de tudo aquilo que ele fez uma única vez no altar da cruz, nós fazemos no altar da Eucaristia. É o mesmo sacrifício que não se repete, mas que se presentifica no mistério da Eucaristia, que se torna para nós corpo e sangue, alma e divindade do Senhor Jesus que nós recebemos na Eucaristia. Isso é para mudar a nossa vida. Isso é para mudar a nossa experiência. Isso é para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E também nos oferecer com Ele em sacrifício para a salvação do mundo. Nos oferecer com Ele em sacrifício para a salvação do mundo. Na minha viagem, eu tive a oportunidade de conhecer as escavações na Basílica de São Pedro. Abaixo da Basílica foi feito algumas escavações, e estas escavações se descobriu diversas realidades. Dentre elas está aquela arena onde os cristãos foram assassinados. Aquelas mulheres, Perpétua, Felicidade, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, que aparecem na oração eucarística primeira, foram assassinadas nesta arena junto com um grande grupo de cristãos. Então, nas escavações se descobriram que esta arena hoje está bem embaixo do que seria esta arena, está bem embaixo da atual Basílica de São Pedro, onde os cristãos derramaram o seu sangue, acreditando verdadeiramente no mistério de Jesus. Isso foi, com toda certeza, para mim e para os padres que comigo estavam, uma experiência extraordinária. Nós rezamos missa na Basílica de São Pedro no domingo, no altar, no altar lateral, não no altar principal, mas no altar
que fica atrás do altar principal, e na terça-feira nós visitamos as escavações. É um lugarzinho bem estreitinho, muito interessante, escuro, frio e úmido, né? De modo que não tinha como, se a gente desistisse no meio do caminho, virar lá e voltar. Não tinha como, porque era bem estreitinho. Não dava para virar. Então, você só podia ir para frente, você só podia seguir em frente e saber o que vai acontecer lá na frente. Quando você desce os primeiros degraus da escada, é escuridão total. Aí, quando você termina de descer os primeiros degraus, começa a aparecer a luz. E aí vai mostrando nas escavações os túmulos dos cristãos, cada um com um símbolo desenhado, o peixe ou o PX na pedra, né, escrito na pedra, e os pagãos tinham os seus túmulos também na mesma posição. Aí tinha lá as inscrições, né? O nome da família X, da família Y. Como a gente diz aqui em Porto Feliz, né? As plaquinhas do cemitério sempre estão escritas, gente de quem? Né? Isso já vem lá daquela época. As famílias tinham, então, escrito o nome, família X, família Y, nas pedras onde ficavam os túmulos, e todos os túmulos estão próximo do túmulo de São Pedro. Né? As escavações e as pesquisas científicas comprovaram que realmente Pedro está lá sepultado. E os arqueólogos colocaram um sinal, né, que comprova isso de uma forma ainda mais profunda. Essa basílica atual é a terceira basílica de São Pedro a ser construída. As outras duas basílicas anteriores foram construídas também em cima do túmulo de Pedro. A primeira, a segunda e a terceira. E os arqueólogos colocaram uma luz de LED em cima da pedra, né, onde estão os restos mortais de Pedro. E quando a gente olha aquela luz vermelha de LED lá, a princípio a gente olha e não entende. Por que essa luz de LED está saindo, né, desse ponto, e aí tem um buraquinho, uma frestinha que sobe 7 metros para cima, onde está o altar. Aí a gente vai subindo e chega no final, né, da subida, a gente percebe a luz vermelha que a gente viu lá embaixo, está bem embaixo do altar. Aí a gente entende realmente, né, todo o mistério. O altar principal da Basílica de São Pedro, hoje, está exatamente em cima do túmulo de São Pedro, onde São Pedro foi sepultado. E isso não é só uma explicação cristã teológica, não, isso é comprovada cientificamente pelos arqueólogos, pesquisadores e cientistas que, na grande maioria, não eram nem cristãos e nem católicos. Então, ficou registrado, e eu tive, né, a graça de ver, né, tudo isso com os meus olhos, que um dia a terra há de comer. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer as escavações na Basílica de São Pedro, né, podem ir com toda certeza. No começo dá um pouquinho de medo, porque é escuro, mas depois os olhos se acostumam e você vai perceber. Verdadeiramente, Pedro deu a vida para testemunhar a fé em Jesus Cristo. Que nós, ao sairmos desta missa, depois de termos comungado, a gente possa também ter a certeza de que nós estamos continuando a manifestação de todo este mistério. Deus fortaleça sempre mais a nossa fé e nos leve a dar testemunho de Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.